E aí, galera, tudo certo? Voltamos então para dar continuidade àqueles conceitos importantes de geografia da população. Só que agora nós vamos falar de uns conceitos mais ligados à economia, começando pelo de população economicamente ativa, que é a população acima de 16 anos, que representa o potencial de mão de obra com que o setor produtivo pode contar. Assim, gente, nós vemos que dentro da população economicamente ativa, nós podemos diferenciar a população ocupada, que é aquela que está empregada, e a população desocupada, que é aquela que não está empregada, mas que buscou emprego nos últimos 30 dias. Então, nessa população desocupada, não entra o estudante universitário, não vai entrar a dona de casa, não vai entrar o pequeno empreendedor, o autônomo. Por quê? Porque essas pessoas, elas não estão procurando emprego, tá certo? Mas, a partir dessa taxa de desocupação, a gente mede o índice, a taxa de desemprego de um país. Só que esse dado, ele tem uma peculiaridade, ele tem um problema. Qual é? Ele não engloba as pessoas que estão em idade economicamente ativa, mas que não estão procurando emprego, que poderiam ser força de trabalho, mas que não são porque declaram que não estão à procura de emprego. E aí nós percebemos que a taxa de desalento, que inclui essas pessoas que, por serem muito idosas ou por serem muito novas, por não terem experiência no mercado de trabalho, por terem procurado emprego por muito tempo e acabaram desistindo, elas não entram como pessoas desempregadas no país. E quando nós vamos ver essa taxa, a gente percebe que no Brasil, a situação de pessoas que estão fora do mercado de trabalho é muito maior do que aquela que a taxa de desemprego evidencia. Muitas vezes, gente, essas duas taxas altas, elas vão ter uma forte relação com crises econômicas. Mas, se a gente está falando de população economicamente ativa no Brasil, nós não podemos deixar de citar que o Brasil atualmente, ele vive o que nós chamamos de janela ou bônus demográfico. O que é isso, gente? Nós temos uma grande quantidade de pessoas em idade economicamente ativa, ou seja, uma parcela considerável da população pode servir pela sua idade, pela sua faixa etária, ao setor produtivo do país. Nós percebemos que a maior parte dessa mão de obra vai estar empregada no setor terciário, o que nós vamos chamar de terciarização da economia. Cuidado para vocês não confundirem com terceirização. Terceirizar é delegar a terceiros uma determinada função de uma empresa, por exemplo. Terciarização tem a ver com o setor terciário, de comércio e serviço. E por que esse setor terciário ele acabou absorvendo tanta mão de obra? Porque a gente percebe que, pós-terceira revolução técnico-científica e informacional, o processo de automação industrial ele aumenta muito e a robótica ela acaba ocupando determinadas funções que anteriormente eram executadas por mão de obra especializada ou de baixa qualificação. E aí, quando essa mão de obra fica ociosa por conta da ocupação dessas funções pela robótica, ela acaba sofrendo com um desemprego que a gente chama de desemprego estrutural. E com isso, ela se desloca do setor secundário para o setor terciário. Só que o Brasil, gente, vive um fenômeno peculiar. Que fenômeno é esse? Nós não podemos esquecer que a nossa escolaridade não é alta. Então, nós temos uma grande quantidade de mão de obra que, apesar de ativa, tem uma escolaridade baixa e que vai acabar procurando setores de baixa qualificação dentro do comércio e dos serviços. Dessa forma, isso vai fazer com que essas áreas fiquem abarrotadas de gente, o que nós vamos chamar de inchaço ou hipertrofia do setor terciário.
que por sua vez não vai absorver toda a mão de obra e vai acabar causando mais uma vez desemprego. Por esse motivo, galera, a gente acaba vendo que uma quantidade considerável da população acaba apelando para o mercado informal. E o Milton Santos, que é um geógrafo muito famoso, para falar do mercado informal e do mercado formal, ou seja, aquele que contribui para o Estado e aquele que não contribui, ele fala de circuito superior e circuito inferior da economia. Então, isso significa que para sobreviver, parte da população brasileira precisa acabar apelando para o circuito inferior da economia, que vai envolver camelôs, a tia que faz salgadinho para vender, a outra que vai fazer doces, brownies, aquele ovo de colher famoso na Páscoa, churrasquinho da esquina, aquela barraquinha de hambúrguer, tudo isso acaba entrando no setor informal da economia. E agora, gente, eu queria tratar de um conceito que não vai falar necessariamente da mão de obra de baixa qualificação. Pelo contrário, vai falar de uma mão de obra qualificada, mais jovem e que tem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, principalmente por conta das crises econômicas que o Brasil acabou atravessando nos últimos tempos. E isso vai fazer com que essa mão de obra que tem alta qualificação também se sujeite a trabalhar em cargos de baixa qualificação para conseguir sobreviver ou até mesmo acabe apelando para o mercado informal. Vale ressaltar que alguns geógrafos discutem isso como uma quebra de paradigma do que se esperava no passado, quando o estudo tinha uma forte relação com a ascensão social e econômica. Por sua vez, esse precariado vem para mostrar que quando uma economia encolhe, inclusive a mão de obra qualificada acaba ficando sem oferta de emprego. Tá certo, galera? Então, finalizamos por aqui nossa aula. A partir da próxima, nós vamos começar a falar sobre teorias demográficas. Tá certo? Um beijo!